Salmo de número 37. Antes que a energia vá completamente embora, Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos, se for da tua vontade, querer se abençoar essa energia, Senhor, neste lugar, meu Pai, para que possamos continuar, Senhor, lendo aqui. Mesmo assim, continuaremos, se não for da vontade do Senhor, ó meu Pai, abençoar a nossa energia. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe esse momento da leitura da palavra. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então está escrito: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram ou praticam a iniquidade, a injustiça, né? Porque cedo serão ceifados, serão colhidos, né? Como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém. Só até aqui. Vamos falar alguns versículos que o Senhor nos deve para falar. Nós queremos transmitir aqui para os irmãos. Esse salmo é um conselho de Deus para aquela pessoa que padece por causa de outras que, com más intenções, parece que estão prosperando. Como diz aqui, né? Não te indignes por causa dos malfeitores. A gente às vezes ficamos indignados por pessoas que fazem coisas erradas por aí e estão se dando bem materialmente na vida. Isso ocorre com muitas pessoas. Muitas vezes isso já teve no meu coração. Hoje não, porque eu lembro sempre desse salmo. Ficar indignado. Você faz a coisa correta, o indivíduo lá não sei de onde faz a coisa errada e ele está prosperando financeiramente. Parece que Deus está abençoando ele, mas irmãos, ter bens materiais não significa que Deus está abençoando. Tem muita gente que tem bens materiais aí conseguido através de engano, de mentira, de roubo, mas diz aqui que cedo eles vão ser ceifados. Ceifar é colher, serão cortados da terra. Então a Escritura, ela nos ensina que nós devemos entregar o nosso caminho, o nosso viver a Deus e não ter inveja desse tipo de gente. Tem gente que fala assim: o governo rouba, eu também vou roubar. Olha só, o porco joga lama em mim, eu também vou jogar lama no porco. Vou entrar na lama e vou jogar a lama nele também. Não é assim? É desse modo que acontece quando nós queremos entrar no caminho dos errados, para poder também alcançar as coisas. Então, aqui tem um conselho de Deus: não faça isso. Descansa, dizer que descansa no Senhor. Descansa, quer dizer, se acalma. Entrega teu caminho, entrega a tua vida, fala com Deus. Porque muitas pessoas têm uma felicidade tendo pouco do que muitos que têm muitas coisas em suas vidas e são infelizes. A felicidade não está em grande quantidade de dinheiro. Eu me lembro que fui criado no interior, a casinha da minha avó, todo dia comida deliciosa, arroz e feijão, ovos, carne, linguiça, essas coisas não existiam para nós, porque nós éramos pobres, muito pobres. Mas eu não morri, eu estou aqui.
Nós, eu, meu outro irmão, uma tia que ela era menor também, nós brincávamos o dia inteiro. Mas nós não conhecíamos celular porque não tinha celular. Nós não conhecíamos hambúrguer porque nós não tínhamos televisão para ver. O problema nosso é que quando nós olhamos muito para a vida das outras pessoas, começamos a achar que a nossa vida está ruim, a da outra está boa. Mas se nós não víssemos a vida de ninguém, nós estaríamos felizes com a vida que temos. Há um grande problema na humanidade, um conflito no coração de cada pessoa. É que as pessoas olham muito para as propagandas, olham muito para os filmes, notícias, e fica comparando a sua vida com a vida daquelas pessoas. Puxa, a pessoa, está vendo? Nós aqui somos pobres mesmo. Ao invés de se alegrar tendo roupa, um teto e tendo comida, isso interfere muito na vida das pessoas. Eu quero ter um igual aquele. Não, eu vou batalhar, eu quero daquele. Quando você não tinha, você era feliz do mesmo jeito. Agora você quer ter um daquele para você se achar melhor, se achar bem. Eu aprendi, já tem muitos anos, a não me sentir mal, não tendo aquela roupa de marca, aquele tênis de marca, aquele relógio de marca que os amigos tinham. Porque eles tinham condições melhores do que eu na época e eu não tinha. Mas até um certo tempo eu me sentia para baixo andando com eles porque eu não tinha as coisas que eles tinham. Quando eu encontrei, ou seja, Jesus me encontrou, foi entrando no meu coração o entendimento de que o valor do homem e da mulher não está na aparência, não está naquilo que ele possui, mas no seu coração. Um homem, um rapaz, uma moça de respeito, educado, carinhoso, ele é mais rico do que um que anda com pulseira de ouro, com brincos de ouro, não é? Tudo de ouro, carrão, ignorante. Ontem lá em Trindade, conheci o senhor quando estávamos comprando ali as melancias. Ele disse que chegou numa oficina de moto, um rapaz com aquelas motos das mais caras, com uma arrogância, todo com o peito para frente, dizendo assim: eu não preciso de ninguém. Aí esse senhor olhou para ele assim, balançou a cabeça: meu Deus. Ele disse então que no outro dia encontrou esse rapaz caído debaixo da própria moto, todo arrebentado. Ele disse: me ajuda aqui. Aí ele falou assim para o rapaz: você não disse que não precisava de ninguém? Então você não precisa de mim. Foi embora. Eu falei assim: puxa, eu não posso deixar esse senhor ir embora sem eu falar. Eu disse para ele: olha, o senhor não fez bem. Não, mas ele falou que não precisava de ninguém. Mas era a hora do Senhor ensinar a ele através do amor. Porque a Bíblia diz assim: olha, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Aí ele falou assim: puxa, então eu errei, né? Pois é, o senhor fez a mesma coisa que ele. Porque ele praticou o mal, o senhor também. Ao invés de o senhor pagar o mal com o bem, porque a Escritura diz: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Então, esse salmo vai ajudar a vida deste senhor. Mas sabe o que ele disse para mim? A partir de hoje eu vou fazer diferente. Eu conheci isso na hora. Ele disse: eu vou fazer diferente. Isso, faça diferente. Porque quando nós pagamos o mal que a pessoa faz conosco com o bem, isso cria na mente, na cabeça dele um monte de brasa acesa, diz a Bíblia. Ele vai ficar se questionando assim mesmo: puxa, eu fiz assim para esta pessoa e ele me pagou com o bem. Aí eu falei para ele: olha, na lei de Deus está escrito, quando você vê o animal do teu inimigo debaixo da carga, quer dizer, arreado, o animal arreado por causa da carga, né? Sem falta alguma, tu vai lá ajudar para levantar o animal. Olha, eu falei isso para ele e para o outro senhor, dono do caminhão da melancia. Então eu comecei a pregar para eles. Falei: essa é a dificuldade que o ser humano tem. Ele procura se igualar ao erro dos outros. É como está escrito aqui: não tenha inveja dos que obram iniquidade, né? Diz aqui, né? Não te indignes por causa dos malfeitores,
nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Ter inveja é fazer do mesmo jeito que o outro fez. Eu quero ser assim igual a ele, você igual a ele. No dia que ele precisar de mim, eu vou dizer para ele, na cara dele, não sei o que eu não precisa, não se vira por aí. E eu achei assim que eu era muito triste, porque o rapaz levou, já tomou uma lição, e era para esse senhor também passar, você diz que não precisava de ninguém, mas eu estou aqui para te ajudar. Era para ele pelo menos fazer isso. Mas ele disse assim, ele estava irado, né? Aí eu falei com ele com jeitinho, né, com carinho, ele aceitou numa boa e foi embora. Olha, eu não fiz certo, né? Mas da próxima vez eu vou fazer certo. Falei, muito bem. Glória a Deus. Mas é isso. Então nós não devemos ser igual às outras pessoas, não ter inveja do modo errado que elas vivem, mas confiar em Deus. Por isso que está escrito aqui, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo vai resolver. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu entrei para a igreja com 16 anos e meio. Mas até os 15 anos eu era cheio de sonho, como um adolescente, e o jovem, ele sonha muito. Ele imagina sendo uma estrela um dia. Era o que eu imaginava, né? Mas Deus me resgatou desses pensamentos, dessas ilusões que a gente imagina. Pois nós sonhamos muito na vida com muitas coisas que não sabemos se vai dar certo. Pois a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Não pertence a mim. Você não pode fazer acontecer o dia de amanhã. Olha, vocês amanhã é domingo, né? Todos vocês têm plano. Eu estava pensando hoje no irmão Alexandre. Assim, irmão Alexandre, essa hora parou de arar a terra, porque a chuva está pesada. Então o plano dele, eu falei assim, o plano do homem, e eu pensando comigo, quem sabe Alexandre ficar trabalhando até tarde da noite, para acabar o serviço, pegar aquele dinheiro, nem iria ver o culto. Mas olha só os pensamentos. Poderia ter passado isso na mente dele, eu estava pensando. E este salmo, justamente, ele nos ensina que a nossa vida tem que ser entregue na mão de Deus. Porque você não é proibido de desejar coisas da vida. Desejar trocar de moto, trocar do seu carro, trocar de casa. Tem gente que quer trocar de carro, está enjoada com a casa, quer vender aquela casa, quer fazer outra, comprar outra. Não, isso não é proibido. O negócio é que um dia de amanhã pertence a Deus. E esse grande desejo que vem no coração, não venha te levar a praticar coisas erradas para você obter as coisas, imitando a vida errada dos outros. Não imite a vida errada dos outros, porque você vai cair na transgressão. O que acontece? Nós temos uma luta diária, todos os dias. A nossa mente trabalha muito, e às vezes nós recebemos mensagens que não vêm de Deus, pensamentos que surgem de repente, que não vêm de Deus, vêm do inimigo de nossas almas, Satanás. Ele lança na nossa mente pensamentos estranhos, que às vezes te faz mudar, faz ficar triste de repente, faz ficar preocupado. Quando isso acontecer, você vai e conversa com Deus, ora, reza, fala, Senhor, tira esse mal do meu coração, esses maus pensamentos, isso está me causando um mal, Senhor. Isso não veio do Senhor, Deus não dá mau pensamento para ninguém. Quem dá maus pensamentos é o inimigo de nossas almas. Faz você duvidar, faz você ter medo, faz você ver uma coisa e imaginar outra completamente diferente. Então, entregar o teu caminho na vida na mão do Senhor é confiar que Deus vai dar a direção certinha. Ele vai te orientar. Tem que confiar. Outra coisa que descansa no Senhor, a palavra descansar no Senhor, nós lemos aqui no versículo, né? Deixa eu ver aqui. 7. Descansa no Senhor. Quer dizer, descansar no Senhor é como se eu estivesse falando, descansa nessa cadeira aqui, descansa nessa poltrona. Quer dizer, descansar no Senhor é você aguardar, não é? Em Deus, esperar nele, estar com ele. Descansa no Senhor e espera nele, espera o agir dele, espera em Deus, esperar o momento que ele vai agir. Quando você não pode resolver, quando é coisa que está muito embaraçada, espera em Deus. O Senhor é que Ele vai dar a bênção na hora certa. Havia um rei de Israel chamado rei Davi. Davi era um homem que confiava muito em Deus. Então Davi, ele de vez em quando estava cercado de inimigos, estava cheio de problemas na sua vida. E ele deixou um salmo que logo depois
desses salmos aqui vem o Salmo 40. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um charco de lodo no meio da lama. Então ele fala ali um período em que ele teve que aguardar, não tinha como resolver. Ora que ele era um homem de dinheiro, porque veio de Israel, eles tinham muitas condições financeiras na época, era sábio, era um homem temente a Deus, era um homem guerreiro, era músico, ele era até profeta, porque ele profetizou vários salmos aqui. Era um homem que, como nós, tinha os problemas do dia a dia. Então tinha situações que ele não podia fazer nada. Não era por causa de dinheiro, não era guerra, eram coisas que aconteciam, como problemas na família, né? Problema entre os guerreiros dele e ameaças. Então, irmãos, ele deixou para nós o Salmo 40, porque ele diz ali que esperou com paciência e o Senhor deu a solução do problema no tempo determinado. Tem uma outra escritura aqui no Novo Testamento que diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Fique humilde debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo, quer dizer, o tempo de Deus, Ele vai te exaltar, Ele vai te exaltar, Ele que vai te exaltar. O problema é que nós às vezes perdemos a paciência de esperar e achamos que não vai acontecer, que vai dar tudo errado. Quando as coisas estão assim muito difíceis de nós resolver, o bom é nós orarmos, conversar com Deus e esperar com paciência para que o Senhor nos dê a solução. Sempre foi assim. Nós temos vários casos aqui na Bíblia que homens e mulheres de Deus esperaram, alguns esperaram anos, até que o Senhor Deus exaltou. Por exemplo, José, um dos filhos de Jacó. Ele tinha então 11 irmãos, com ele 12, e mais uma irmã chamada Diná. José foi vendido pelos seus irmãos por causa de ciúmes, inveja, um monte de coisa. E ele foi para o Egito, passou lá muitos anos, e inclusive o final da tristeza de José foi na cadeia. José foi preso injustamente porque uma mulher quis seduzi-lo e ele deixou a roupa na mão da mulher, e a mulher falsamente começou a gritar, dizer que José tinha violentado, tinha tentado agarrá-lo. E assim o dono de José, que José foi vendido como escravo, o pegou e o colocou no cárcere. Mas lá no cárcere, passou alguns anos ainda, Deus abençoou grandiosamente. Deus era com José, mas ele estava esperando. Ele não tinha advogado, não tinha nada para defendê-lo. Ele estava ali entregue à morte. Mas Deus estava com ele. Isso que é importante. Um certo dia, Faraó mandou prender 2 homens. O copeiro oficial, que dava o copo na mão de Faraó, o copeiro tinha a obrigação de tomar, antes de Faraó beber o vinho, e o copeiro tomava um gole, porque se estivesse envenenado, o primeiro a morrer seria o copeiro. Por isso chamava o copeiro mor, copeiro oficial. Então, o copeiro tinha essa função. Ele vinha com a bandeja, né, com o copo vazio, e ali o jarro. Então ele colocava, porque tinha que colocar ele dentro, né? Não podia deixar um cheio e o outro, podia o veneno estar no outro, né? Então ele colocava ali. Aí primeiro, antes de dar, ele experimentava os olhos e aí tá. E também foi preso um padeiro oficial, padeiro primário, chamado padeiro mor. Aí os 2 estavam presos também lá com José. Aí na mesma noite os 2 tiveram um sonho. Eu estou contando isso tudo para vocês verem a paciência que Deus deu a José e como Deus o exaltou, porque ele foi fiel a Deus. Então, certo dia de manhã, José já não estava dentro da prisão, ele estava tomando conta dos presos, porque o carcereiro gostou muito de José, e José ali começou a ajudar. Tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. Tudo. Aí então, um dia José chegou, olhou para eles e viu que os semblantes deles estavam tristes. Ele disse assim: por que vocês estão tristes? Os semblantes de vocês estão tristes? Aí eles falaram: nós 2 tivemos um sonho. Aí o copeiro contou: eu sonhei que eu pegava 3 cachos de uva, exprimia no copo assim e dava a Faraó. Aí José ficou ali. José era um homem abençoadíssimo por Deus, né?
Deus mostrava para ele o significado. Ele disse assim: olha, esses 3 cachos de uva são 3 dias. Daqui 3 dias você vai voltar a dar um copo na mão de Faraó. Aí o outro, né, o padeiro ficou alegre com aquilo. Olha, vou contar o meu sonho. Contou o sonho dele. Olha, eu tinha na minha cabeça 3 cestos de toda sorte de pães de obra de padeiro, mas vinha as aves do céu e comiam. Puxa, isso aí já não é bom, né? Aí ele disse: olha, os 3 cestos também são 3 dias. Daqui 3 dias, Faraó vai te mandar enforcar. Passou aí e pediu para o outro: olha, lembra de mim sobre Faraó, lá diante de Faraó, não sei o quê. Eu não fiz nada para estar aqui. Passou os 3 dias, Faraó mandou soltar os 2. Um foi para a forca, o padeiro, e o outro voltou a servir a Faraó. Aí foi passando, e José continuou ali esperando com paciência, sendo um homem justo, praticando justiça mesmo na injustiça. Ele praticou a justiça. Ele não ficou indignado para praticar o mal porque alguém fez mal com ele. Pelo contrário, enquanto ele estava ali padecendo, preso, ele continuava fazendo as coisas certas. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito bonito. Mas aconteceu o tempo de Deus exaltar José. Eu não falei para vocês, humilhai os declares da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará? Um dia o próprio Faraó teve um sonho. Um sonho. Ele viu então 7 vacas gordas, bonitas, pastando lá no prado. Daqui a pouco, no mesmo sonho, ele viu que saíram dentro da água 7 vacas feias, magras, horrorosas, esquisitas. E elas vinham abrir o balcão e começavam a comer as vacas gordas. Que sonho estranho, vaca comer vaca não come carne, come capim. Mas Deus deu um sonho assim. Aí Faraó acordou, voltou a dormir, voltou a sonhar. Ele sonhou que 7 espigas, não é de milho, tá? Não tem que pensar que é de milho. Para Deus desenho, é de trigo, porque trigo também é uma espiguinha, espiga. Ele viu 7 espigas de trigo muito bonitas. Daqui a pouco brotou 7 espigas feias e horríveis e devorava aquelas espigas de trigo. Aí ele acordou assustado, mandou chamar os sábios, os intérpretes, aquele povo, né? Os que mexiam com feitiçaria, porque eles tinham também esse tipo de gente. E ninguém conseguiu dar a interpretação. E ali, Faraó muito indignado, zangado. Aí o copeiro: Senhor, conheço um homem que no cárcere esteve conosco, e quando nós pecamos contra Faraó nos prendeu a mim e o padeiro, e nós tivemos um sonho na mesma noite. Aí ele contou tudo, e ele nos deu interpretação, e assim se cumpriu. Faraó enforcou o padeiro, e eu estou aqui no meu trabalho. Aí o Faraó: mande trazer esse homem aí. Aí a Bíblia diz que rasparam a barba dele, ele raspou, porque o casco estava barbudo, porque os judeus eram barbudos. Aí ele grudou, se lavou, banhou, coisa e tal. Aí veio diante de Faraó. Aí Faraó contou um sonho para ele. Aí José deu uma interpretação. O sonho de Faraó, os 2 sonhos de Faraó é um só. O que Deus vai fazer mostrou a Faraó. Eis que virão 7 anos de grande fartura. São as 5 vacas gordas e as 5 espigas de trigo bonitas. Quando terminar os 7 anos, então virão 7 anos secos de fome, que vão devorar esses anos todinhos de abundância. Aí José falou assim: olha, aconselha a Faraó que veja um homem sábio no reino e venham ajuntar 1/5 da plantação. Aí José deu a orientação, né? Aí Faraó falou assim: a quem mais eu vou buscar nesse meu reino, se não esse homem? Aí botou José como o segundo. Abaixo dele era José. Faraó continuava sendo rei e José abaixo de Faraó. Imagina como ficou aquela mulher que tentou seduzi-lo, ou o marido da mulher que acreditou na mentira dela. Vendo agora aquele escravo, glória a Deus, aleluia, sendo o homem mais importante do reino do Egito, glória, abaixo de Faraó. Aleluia. E Deus assim deu muita sabedoria a José. Por isso, irmãos, que quem teme a Deus e não fica indignado e nem anda no caminho do ímpio, mas entrega a sua vida nas mãos
Senhor e espera com paciência em Deus, na hora certa Deus vai exaltar. Aleluia. Na hora certa Deus vai exaltar. Eu não vou contar toda a minha vida, mas eu fui muito desprezado e desprezível aos olhos de muita gente quando eu tinha meus filhos pequenos e a vida era bem difícil, né? Eu sempre trabalhei com madeira, fazendo móveis e fazendo outras coisas, mas era muito difícil e muitas pessoas desdenhavam de mim, né? E me olhavam assim como um coitadinho. Depois que o Senhor começou a me exaltar, bom dia, senhor, bom dia, pastor, isso lá na minha área lá. Então muitas daquelas pessoas, né, deixaram de me humilhar. Mas pensa que eu fiz o mal? Não. Enquanto eu padecia, eu aguardava em Deus. Estou falando só um pouquinho para vocês terem uma ideia de que também eu não passei por essas coisas. Teve um momento da minha vida que chegou amigos meus querendo colocar escopeta. Escopeta é uma arma terrível na minha mão. Ele falou que tinha duas para nós matar bem mundo por causa dos problemas que eu passava. Eu disse, não, vou esperar em Deus. O Senhor cuida de mim. Glória. A Bíblia diz, não vingais a vós mesmos, a mim pertence a vingança. Verdade. José não fez nada, José só aguardou o tempo de Deus. Ele sabia de uma coisa, ele não tinha feito nada de errado, então ele não ia colher o mal. Numa certa hora, Deus iria abençoá-lo. E é assim. Eu deixo para vocês então este salmo nesta noite, para vocês guardar no coração. Não tenha inveja dos soberbos. Quando eu era bem jovem, então, né? Assim, aos 15 anos, adolescente para jovem, bem jovem mesmo, né? Sonhava com tantas coisas, eu olhava os artistas, né? Naquela época eu gostava muito de luta, eu queria ser parecido com aqueles dos filmes, do cinema, que nós íamos muito a cinema, né? Naquela época, e aquilo ali foi me influenciando até um certo momento, até que Jesus me tirou do caminho da ilusão, né? Então era um caminho da ilusão, e mesmo no meio do povo de Deus, no meio do evangélico, eu tive um grande desejo de ser cantor evangélico. Já tinha gravado um hino no LP, né? Não chores mais, não chores mais. Esse foi gravado na época que era disco de vinil. Então era o meu sonho sair por aí cantando, e Deus não queria isso. Deus queria outra obra, porque Ele já tinha determinado. E o dia de amanhã eu não sabia. Eu tinha em mim o meu sonho, eu tinha a minha imaginação. Eu queria ser igual aos outros, que muitos deles por aí hoje estão fazendo vergonha, só cantam para vender as suas músicas e andam até parecido com o mundo. Às vezes não dá para ver diferença de cantor evangélico para certos mundanos que tem por aí. Então o Senhor Deus tirou do meu coração. Eu fiquei muito triste na época, mas hoje eu louvo o Senhor. Não só hoje, já de anos para cá eu venho agradecendo ao Senhor. Por quê? Eu queria sair cantando, Deus queria que eu saísse pregando. Deus mudou. O meu desejo, o meu foco, o meu alvo, o meu sonho era aquele, né? Mas o sonho de Deus, ou seja, a vontade de Deus, Deus vive sonhando, tem suas vontades determinadas, era que eu saísse a pregar o Evangelho. E assim, irmãos, depois Deus começou a me levar para vários lugares, já preguei para milhares de pessoas, e agora, por último, no final da vida, estou aqui em Lagoa do Mar, pregando aqui, em Gergelim, lá no bairro São Geraldo, na feira, toda vez que eu vou na feira, estou sempre pregando, indo nos lares, e é assim que Deus tem feito, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Nós vamos, agora vamos dobrar os joelhos e vamos conversar com